Nós vamos começar agora uma nova aula falando ainda sobre o menu iniciar no Windows 7, só que agora nós vamos falar sobre o botão de energia no menu iniciar. O botão de energia é aquele que aparece aqui na segunda coluna do painel direito do menu iniciar do Windows 7. Vou ampliar para que a gente possa enxergar um pouquinho melhor e entenda a ideia do botão de energia. Acompanhe aqui. Observa. Quando a gente acessa o botão de energia, aparecem várias opções. Claro que o desligar é a opção padrão que está descrita lá no botão de energia. Mas nós temos também aqui trocar usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar e a opção suspender. Outro detalhe importante ser destacado. Pode ser que o botão de energia do teu menu iniciar apareça com o acréscimo da função hibernar. Percebe? Ora o menu iniciar, ora o botão de energia pode aparecer sem a opção hibernar, como nesse meu exemplo, mas às vezes o botão de energia pode aparecer com o acréscimo da função hibernar. Professor, por que acontece isso? Isso acontece em função de um recurso chamado de suspensão híbrida. Se a suspensão híbrida estiver ativada no teu Windows, lá nas opções de energia do painel de controle, a opção hibernar não aparece. Então, só para observar, tu imagina que eu entro no painel de controle, acesso opções de energia e lá nas configurações avançadas eu vou desativar suspensão híbrida. Quando eu desativar a suspensão híbrida, aí aparece o hibernar. Se estiver desativado a suspensão híbrida, aparece o hibernar. Se eu ativar essa suspensão híbrida, desaparece o hibernar. Aí fica só essas opções aqui. Por enquanto a gente ainda não sabe nem o que faz a suspensão híbrida. Nós vamos estudar isso daqui um pouquinho. Então vamos devagarinho lá, identificando os itens do botão de energia, como eu disse. Começando desde o primeiro que aparece ali. A opção desligar, vamos ampliar aqui para que tu enxergue melhor. Essa opção desligar, desliga o computador. Essa não tem erro. Ela realiza todos os procedimentos corretos para o computador ser desligado. Tá, essa é normal. Mas observa que nós temos outras opções aqui, como por exemplo, trocar usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar e suspender, além do próprio hibernar, como eu comentei antes. Vamos ver o que faz então trocar usuário e fazer logoff. Acompanha comigo essas duas opções. Primeira dica, tanto trocar usuário quanto fazer logoff são opções que vão permitir a troca entre usuários. O próprio trocar usuário, é claro, já diz no nome, mas o fazer logoff também permite a troca entre usuários. Então, se trocar usuário e o fazer logoff, os dois permitem a troca entre usuários, nós temos que descobrir a diferença entre eles, certo? Vamos começar com o trocar usuário. Olha só a minha ideia. Tu imagina que eu estou usando o meu computador aqui com o Windows e eu tenho uma janela aberta de um editor de textos, nesse caso o bloco de notas. Se agora, nesse momento, eu clicar na opção trocar usuário, o que vai acontecer? Vamos observar. Quando eu clicar no trocar usuário, vai aparecer a tela de logo do Windows. Essa tela que tu está enxergando aqui, que eu vou ampliar bastante para a gente enxergar bem. Ó. Então, acessei ou cliquei em trocar usuário e apareceu essa tela de logon. E aqui está dizendo para o usuário Rodrigo, sessão iniciada. E abre aqui a possibilidade também de acessar agora com o usuário Caroline. Então a ideia do trocar usuário é não finaliza a sessão do usuário atual. O que quer dizer não finaliza a sessão do usuário atual? Que não fecha as janelas do usuário Rodrigo, não fecha os seus arquivos, não fecha os seus programas, porque trocar usuário, como eu disse, não finaliza a sessão do usuário atual, mas permite que um outro usuário faça o seu logon. Não finalizar a sessão do usuário atual é indicar que aquela janela do bloco de notas com aquele arquivo que estava aberto permanece lá, aberta. Repetindo então, não fecha os meus programas, não finaliza as minhas janelas, não fecha os meus arquivos, porque trocar usuário não finaliza a sessão do usuário atual, como está descrito aqui para o usuário Rodrigo. Está dito lá, Rodrigo, sessão iniciada. Quer dizer, não finalizou a minha sessão de usuário, mas permite que um outro usuário, como a Caroline, faça o seu logon. Se agora eu clicar no meu nome de usuário de novo, digitar minha senha, eu volto para o sistema e tu vai perceber que continua lá minha janela do bloco de notas, com aquele arquivo em edição aberto. Acompanha comigo ali, ó,
a minha janelinha do bloco de notas com aquele arquivo em edição continua aberto lá, porque quando eu cliquei no trocar usuário, não finalizou a sessão do usuário Rodrigo, não fechou essa janela, não fechou esse arquivo, mas permitiu que um outro usuário fizesse o seu logon, naquele caso a usuária Caroline, certo? Agora, nós vamos testar como funciona o recurso que nós vamos chamar de fazer logoff. Mas antes disso, claro, é importante pegar a teoria correta do trocar usuário. Então, o que nós dizemos sobre o trocar usuário? Acompanha aí em teoria. Não finaliza a sessão do usuário atual, mas permite que um outro usuário faça o seu logon. Perfeito, essa é a teoria do trocar usuário. Não vai finalizar a sessão do usuário atual, mas vai permitir que um outro usuário faça o seu logon. Agora, como é que a gente entende, então, a teoria do fazer logoff? Olha a imagem para mim. A mesma coisa que eu te disse antes. Está aí a janela, vamos observar a janela do Windows na sua área de trabalho, com a janela do bloco de notas aqui aberta, com aquele arquivo em edição. E agora, em vez de escolher o trocar usuário, eu quero escolher a opção fazer logoff lá do botão de energia. Após realizar o fazer logoff, também vem a tela de logon do Windows. E também aparece ali, ó, o usuário Rodrigo e a usuária Caroline. Está ali os dois. Mas percebe que agora não está escrito Rodrigo, sessão iniciada. Não está. Só está escrito Rodrigo e Caroline. Está ali. Só essa descrição. Não aparece escrito Rodrigo, sessão iniciada. Por quê? Porque quando tu clica no fazer logoff, ele não finaliza ou finaliza a sessão do usuário atual? Bem, se não está escrito Rodrigo, sessão iniciada, é porque o fazer logoff finaliza, observa, finaliza a sessão do usuário atual, nesse caso é do usuário Rodrigo. Fecha suas janelas, vai fechar minha janela do bloco de notas, fecha os seus arquivos, fecha os seus programas, porque o fazer logoff finaliza a sessão do usuário atual, mas também permite que um outro usuário faça o seu logon. Então a grande diferença que eu tenho entre trocar usuário e agora o fazer logoff, repetindo, é que o fazer logoff finaliza a sessão do usuário atual. Encerra suas janelas, encerra seus arquivos, encerra seus programas, mas permite que um outro usuário faça o seu logon, nesse caso a usuária Caroline. Então, se a gente pegar agora a ideia da teoria do fazer logoff, vamos voltar um pouquinho aqui. Lembra qual era a teoria do trocar usuário? Trocar usuário não finaliza a sessão do usuário atual. E o fazer logoff, olha o que diz, finaliza a sessão do usuário atual, permitindo que um outro usuário faça o seu logon. Então a grande diferença é que aí sim, se eu pensar no fazer logoff, a resposta é que ele vai finalizar a sessão do usuário atual, mas também vai permitir que um outro usuário faça o seu logon. Os dois são muito parecidos, né? O trocar usuário e o fazer logoff.